e a gente está no curso Raízes da Fé 1 e acredito que falta só mais uma aula além dessa para a gente encerrar o curso Raízes da Fé 1 e nós vamos depois dar continuidade, amém? Olha só, nessa aula, se você quiser a apostila desse curso, me manda aqui nos comentários e me manda seu WhatsApp, eu te passo também e você pode ter a apostila desse curso, amém? Olha só, essa aula fala assim, aula 5, escravizados na terra do Egito. Como ficou claro na última aula, com o passar dos anos as coisas mudaram. Os faraós foram ascendendo ao trono e sendo substituídos conforme faleciam. E o povo hebreu foi se tornando cada vez mais oprimido, até finalmente ser escravizado naquela terra. A própria terra do Egito mudou, pois havia sido parcialmente dominada pelos íxios. Você sabia disso? Olha que interessante. Um povo estrangeiro. Após a expulsão dos íxios, se criou entre o povo um sentimento nacionalista contra estrangeiros, o que acabou por prejudicar os hebreus que estavam ali como forasteiros. Eu estava pesquisando e os íxios, esse povo, eles chegaram até mesmo a assumir o poder do Egito. Teve faraó íxio. E depois de um tempo eles conseguiram expulsar os íxios do Egito. É por isso que esse povo egípcio, eles têm medo dos estrangeiros. Por quê? Porque já que os íxios são estrangeiros, vieram para nossa terra, assumiram o poder e agora a gente conseguiu expulsar eles, e os hebreus? E esse povo hebreu que está aí? Daqui a pouco, o que o faraó pensou? E não foi isso que está escrito? Ele falou, daqui a pouco eles vão querer vir contra a gente, se juntar e assumir o poder do Egito. Não, vamos escravizar esse povo, antes que eles se levantem contra nós. E assim o povo hebreu se tornou escravo no Egito. Então, após todo esse acontecimento, aquelas 70 pessoas da família de José, que um dia imigraram para o Egito, eram agora um grande povo dentro da nação egípcia, representando uma notável força de trabalho. E o atual faraó já não se lembrava mais de quem havia sido José. Isso os levou a se tornarem cativos na terra que um dia os acolheu. Vale ressaltar, a título de informação, 2 detalhes. Ao contrário do que muita gente fala, o povo hebreu não foi escravizado por 400 anos. Não foram 400 anos no Egito. Eles habitaram ali por esse período, mas não se sabe quando a estadia se tornou em opressão. Ou seja, eles habitaram na terra do Egito por 400 anos, mas não sabe quando eles se tornaram escravos, né? E não existe nenhum registro histórico ou arqueológico no Êxodo. Isso não quer dizer que ele não aconteceu. Mas cientificamente o Êxodo, que é a saída do povo, o Êxodo dos hebreus não é comprovado. Por isso existem controvérsias a respeito da data em que essa grande migração ocorreu. A data mais antiga sugere que o êxodo teria acontecido entre os reinados dos faraós Tumosés e Amenófis, respectivamente os faraós da opressão e do êxodo, da saída. Já a data mais recente diz que a saída teria ocorrido entre os reinados de Ramsés I ou II, sendo os 2 primeiros os faraós da opressão e o último o faraó do êxodo, da saída do povo ali. Glória a Deus. Aqui, na outra página, ele fala assim, outro fato a se notar, interessante, é o conceito de escravidão, pois a escravidão relatada na Bíblia difere bastante do que conhecemos. Por exemplo, na história do Brasil,
Na verdade, o conceito da escravidão no Antigo Testamento é diferente, até mesmo da escravidão no Novo Testamento. No Egito, as pessoas escravizadas eram essencialmente estrangeiras, pois os cidadãos egípcios só poderiam ser escravizados como uma forma de punição para delitos graves. A escravidão era alimentada basicamente de duas formas: através do tráfico humano, como aconteceu com José, ou por prisioneiros de guerra subjugados nas nações inimigas. Ou seja, ali no Egito não existia assim escravidão do próprio povo egípcio, a não ser que tivesse vindo tipo assim de outro país ali no Egito, ou quando vinha de guerras, né, de outros países, aí sim era escravizado. É interessante perceber que nessa época, mesmo escravizados, portanto impedidos de prosperar e de deixar a vida de escravidão, os hebreus podiam ter a sua própria casa, seus filhos, família, religião e até algumas posses. Isso não justifica, pois é escravidão da mesma forma. Porém, é bastante diferente da escravidão promovida pelos colonizadores europeus. Ou seja, a escravidão que a gente já ouviu falar muito no Brasil é a escravidão, né, dos colonizadores, né, o povo africano, né, que foi muito ali explorado. Essa escravidão é diferente da do povo hebreu. Por quê? O povo hebreu, eles eram escravos. Ou seja, não tinha direito a prosperar, a ter posses, muitas posses, ter casas. Não. Você é escravizado, você só recebe ali o de comer, você apanha, né? Até porque a palavra fala que Moisés, ele sai do Egito justamente porque ele vê um irmão dele, hebreu, sendo espancado e ele fica irado e mata o egípcio. Então você vê que realmente não era fácil, não era brincadeira, né? Você ser escravo. Todavia, né, eles tinham casa, eles moravam na vila ali dos hebreus. Já você ser escravo, né? Aqui, que a escravidão que a gente conhece aqui no Brasil é escravidão assim, cruel, que não vê pai, não vê mãe, não vê nada. Você é separado, era separado igual um cachorro, sem se ele não tivesse alma. Entendeu? Posto para trabalhar igual um animal, sem direito de comer, sem nada, e não tem família, não vai morar com família, não vai ter filho, não vai ter nada. Você vai só fazer isso aqui, ser um animal. Era praticamente isso. Então é diferente, né? Já o povo hebreu ainda estava lá sendo escravo, mas ainda tinha família, ainda tinha filhos, né? Mas era escravo, era escravizado. Mais um ponto relevante é que o surgimento do idioma hebraico ocorreu depois da chegada dos hebreus a Canaã. O idioma hebraico, ele aconteceu quando chegam em Canaã, pois o próprio alfabeto hebraico é uma espécie de adaptação do alfabeto fenício. Logo, podemos inferir que, apesar de frequentemente dizermos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, o fez em alguma outra língua. Quando ele escreveu o Pentateuco, ele fez em alguma outra língua ou dialeto, como talvez alguma espécie de proto-hebraico ou proto-aramaico. Algum idioma semítico. Semítico significa os povos que descenderam de Sem, né, filho de Noé. Esses povos são árabes, assírios, vieram de Noé, babilônios, derivando do fenício ou até mesmo na língua dos egípcios à época. Quanto ao nome de Deus, após essa época de escravidão no Egito, Deus vai revelar seu nome em Êxodo 3, 14 e 15. Era comum designar Deus como Shaddai, com a adição de eu, após o contato com a cultura dos cananeus, mas agora Deus revela o seu nome verdadeiro, representado até hoje pelo tetagrama, né, que é YHVH, o nome de Deus, que é eu sou, né?
muitas vezes traduzido para o português como Yahvé, Javé, Jeová. Lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda. Não sabemos qual a verdadeira pronúncia do nome de Deus, pois na antiguidade o idioma hebraico não possuía vogais, né? É só, igual eu te falei, YHVH, a gente não sabe exatamente como é essa pronúncia, porque não tinha vogais. E os escribas, por sua vez, tinham muito temor, olha que forte, eles tinham muito temor de pronunciar o nome de Deus, e assim a pronúncia correta caiu no desconhecimento, mas agora Deus tinha nome. Era um Deus presente, revelado, eu sou. Foi o que ele falou para Moisés, né? Moisés falou, e quando me perguntarem que Deus que te enviou? E Deus falou para ele, diga que o eu sou te enviou. Acima dos deuses, eu sou acima dos deuses egípcios. Ele é o único Deus. O chamado de Moisés. Aqui é interessante falar sobre o povo, né, ali ter medo de pronunciar o nome de Deus. Eles tinham muito temor. E isso é por causa também o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe o que significa isso? Não tomar o nome de Deus em vão? É você não permitir o nome de Deus ali em piadas, chocarrices. Por exemplo, o nome do seu pai e da sua mãe. Se tiver o nome do seu pai e da sua mãe numa piada, você fica nervoso, não fica? Você fica bravo, você não deixa, você não permite. Por quê? Porque o nome da sua mãe, do seu pai, para você é muito importante. A mesma coisa o nome de Deus. O que mais é tomar o nome de Deus em vão? Quando uma pessoa usa o nome de Deus, por exemplo, não sei, eu falo com você, sabe tal fulano, isso e isso eu sonhei, isso aconteceu, não sei o que, e pra dar autenticidade, por exemplo, eu falo pra você que eu sonhei que esse papel é verde, só que eu vejo que você não tá acreditando no que eu tô falando, aí pra dar autenticidade, ou seja, porque o nome de Deus, né, só existe um Deus. E para dar autenticidade, aí eu coloco que foi Deus que me falou. Eu falo para você, Deus que me falou. Não foi Deus que me falou. É só para você acreditar. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para dar autenticidade em algo que eu tô falando. Ou até, né, alguns casos até mesmo de, por exemplo, o espiritismo. Ali que ele coloca ali o nome de Deus, né? Mas só que no evangelho, na palavra, não tem encarnação. E coloca o nome de Deus ali para dar autenticidade. Mas só que a palavra fala que aquele que tomar o nome de Deus em vão, Deus não tem por inocente. Deus não toma essa pessoa assim, ela é inocente. O nome de Deus é santo. Deus não tem o culpado por inocente. Não tem. O nome dele é santo. Tanto que no Pai Nosso, como que é o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O teu nome. O nome de Deus é santificado. Seja santificado o teu nome. É um nome santo. Eu não posso pegar uma palavra assim só porque eu quero que você faça uma coisa e ficar tipo, né? Não, só ali jogando pra você, forçando você, ou usando o nome de Deus de alguma forma, má. Deus não tem isso, né? Nós pregamos o que? A palavra de Deus, e não é pra irmão A, irmão B, irmão C, indireta, né? Não que indireta, amado, seja pecado. Mas eu tô falando assim de você usar o nome de Deus pra dar autenticidade a algo que não foi Deus que falou. Né? Que não foi Deus que falou. Usar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Ficar com piadinha com o nome de Deus. Deus não tem isso por inocente. Deus não se agrada, porque o nome dele é santo. O nome dele é santo. E a última aqui é o chamado de Moisés. Em Êxodo 3, 7 ao 10. Ocorre o chamado de Moisés
com Deus se revelando como um Deus que se importa, que está presente, que vê e ouve o nosso clamor. Deus se revela como um Deus que desceu para resgatar o seu povo, para estabelecer de novo uma comunhão com o homem, comunhão que havia sido perdida desde o Éden. Assim, Moisés vai para o Egito, liderando o povo, onde ele vai ter um grande embate com o faraó. Moisés vai ter um grande embate ali, né? No nome de Deus. Quando pede que liberte o povo de Israel e faraó se nega. O embate acontece também no nível espiritual, quando Deus se revela através das 10 pragas em oposição aos deuses egípcios, pois cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra um aspecto da falsa religião. A primeira praga é águas transformadas em sangue, a transformação do Nilo. E de todas as águas do Egito em sangue foi uma ofensa ao deus Nilo, que era a personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. O Nilo, né, para eles era um deus, então foi uma afronta. Segunda praga é a praga das rãs. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hekt, deusa em forma de rã, parecesse maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigavam a respeitar as criaturas que a praga lhes fez odiar. Terceira praga é piolhos, atribuída-se ao deus Thoth, a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte, da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. E esta foi mais um golpe contra a falsa religião do Egito. Você vê aqui em Êxodo 8:19, os magos ali admitem que eles tentam, né, fazer com que o pó da terra vire piolhos, os magos do Egito, e eles não conseguem. E ali eles admite que essa praga foi o dedo de Deus. Mas Faraó estava com o coração endurecido e não quis admitir o poder de Deus. A quarta praga é a praga das moscas. Consistia em enxame de moscas que infestariam todo o Egito. Olha só. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga. A distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Mais uma vez a falsa religião egípcia é derrotada. Aqui Deus faz diferença, né? Deus fala que ali as moscas não iam atingir o povo dele. Não iam. Somente, engraçado que ali na vila dos hebreus não tinha uma mosca, enquanto nos egípcios tinham milhares de moscas. Deus faz diferença do seu povo. E a quinta praga é a doença nos animais. Novamente há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto todo o rebanho dos egípcios morreu. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades. Muito, aí vai continuar na próxima aula, que aí será a última aula do curso Raízes da Fé 1. Que Deus te abençoe muito. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.